Olá, irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para a nossa abordagem bíblica, para a nossa instrução, crescimento. Então, Deus te abençoe. É um tempo precioso para nós, esse tempo aqui. É com muita alegria que nós temos desenvolvido esses estudos gravados, ainda que o nosso coração gostaria de que fosse presencial, né? Mas creio que em breve nós retornaremos com os nossos estudos de quinta-feira também, com a graça do nosso Deus. Mas por hoje nós vamos desenvolver a nossa abordagem baseado na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, verso 36, e primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. E nós vamos levar em conta aí a primeira pergunta, né, do Catecismo Maior e também do Breve Catecismo, né? Talvez seja a pergunta mais conhecida nas igrejas presbiterianas, né, em igrejas reformadas que tem os documentos aí de Westminster como símbolos de fé, mas também parece ser uma das únicas perguntas que o povo sabe. Então nós vamos trabalhar um pouco em cima dessas perguntas do Catecismo Maior, que foi elaborado para a nossa instrução, fortalecimento, conhecimento doutrinário, né, preparação para uma vida cristã aí, bíblica, frutífera e legítima, né, correta. Nós vamos orar, em seguida nós começaremos nossa abordagem. Santo Deus, nós rendemos graça ao Teu nome, pela Tua misericórdia para conosco e por esse momento de crescimento, de edificação. Traga, Senhor, luz à nossa mente, enche o nosso coração, nos instrua, nos edifique verdadeiramente e torne a Tua igreja forte, cheia de conhecimento e vigor para o serviço do Senhor. Guarda-nos, ó Deus, dos enganos, em nome de Jesus. Amém. Bem, nosso texto básico, Romanos capítulo 11, verso 36, diz assim: porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Primeira aos Coríntios, capítulo 10, verso 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. É importante lembrarmos aqui que o texto de Romanos está no final de uma sessão na qual Paulo discorre sobre a salvação, sobre o renascimento, né, sobre a regeneração, a obra de salvação operada desde a eternidade, e ele faz uma ampla defesa da soberania de Deus na salvação. E este texto aqui, especialmente a partir do verso 33, é uma evocação, ou é um trazer à memória, né, da soberania absoluta do Senhor e o fim para o qual todas as coisas devem chegar, né, o fim ao qual devem chegar. Neste caso, nós podemos ver claramente, dentro desse cenário, o propósito do ser humano, da existência humana, especialmente vendo o esforço e a obra de Deus para redimir, salvar, para que este propósito fosse recolocado de forma consciente na vida das pessoas e elas pudessem cumpri-lo. Então nós vamos
nos orientar pela primeira pergunta do Catecismo Maior, e vamos trabalhar alguns aspectos aí que estão implicados nesta questão. A primeira pergunta do Catecismo Maior, tanto quanto do Breve Catecismo, é: qual é o fim supremo e principal do homem? Qual é o fim supremo e principal do homem? Qual é o propósito da sua existência? A razão da sua existência? A resposta é: o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, ou deleitar-se nele, alegrar-se nele para sempre. É importante nós distinguirmos duas coisas aqui introdutoriamente. Há uma diferença entre razão da existência, propósito de existir e missão, né? De propósito de vida, no sentido de trabalho, de serviço, né? No contexto religioso, cristão. Então, qual é a razão da existência humana? A glória de Deus, a adoração a Deus, que exalta, que traz à mente, que evidencia a sua glória, e em todos os seus atos se vê a intencionalidade em atribuir glória a Deus. Então, isto é um ato de adoração. Então, a razão da existência humana é que, através dela, em todos os aspectos, o seu Criador seja glorificado, exaltado, né? Adorado legitimamente, conscientemente. Essa é a razão da existência humana. Qual é o propósito contínuo, né, do serviço, ainda que este propósito cumpra a razão da existência? Tudo na vida é desenvolvido, na vida de um cristão, para a glória do seu Deus, né? Para a glória de Deus. Agora, nessa caminhada, nessa peregrinação, qual é o propósito derivado, né, dessa razão da existência? Trazer outros, alcançar outros com o Evangelho, para que sejam adoradores e vivam para a glória de Deus. Então, a igreja tem que entender, né, precisa compreender que a razão de ser do homem é que Deus seja magnificado na sua vida, glorificado. E neste contexto de queda que nós vivemos, né, um mundo ainda caído, não redimido, no seu aspecto final, a igreja tem a incumbência de proclamar o Evangelho para que outros se associem a ela, né, sejam incluídos nela, para cumprir o propósito legítimo, de adorar o Criador. Bem, é isso que nesse segmento que a primeira pergunta do Catecismo Maior vai caminhar, né? Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa é a resposta que acredito todo preteriano conheça, né? Pelo menos deveria. Mas infelizmente tem ficado nisso, só na primeira pergunta. Nós vamos dar uma caminhada com a graça de Deus, para entendermos um pouco melhor e aprendermos um pouco mais sobre esses aspectos aí da nossa relação com Deus, no que diz respeito à amplitude da nossa vida cristã, especialmente. Bem, o que significa então? Na verdade eu já te dei uma pincelada aqui, mas o que significa fim, né? O termo fim nessa pergunta: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é? Qual o significado disso? Significa propósito, razão da sua existência. O fim principal do homem, podemos entender isso como o fim, o propósito principal da existência
humana é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Bem, considerando o mundo que nós vivemos, e eu tive esse contato muito direto quando estudei, as gerações futuras após a minha têm esse contato, os meus filhos certamente terão contato com esse tipo de vertente. Nós vivemos num mundo que não crê em grande medida, pelo menos não na prática, e isso é ensinado, né, nas escolas, que não crê e assimila, ainda que diga que crê, assimila na fé uma ideia evolucionista, né, de que não houve uma criação, né, o mundo se desenvolveu baseado no acaso, né, foi um conjunto de fatores que desencadeou nessa evolução, que é resultado tão somente de adventos do acaso, né, da sorte ou não, né, que não tem controle, ninguém exerce domínio sobre isso. E esse pensamento evolucionista não está apenas presente no ensino, na escola, que é uma teoria, mas inclusive uma teoria que não pode ser provada, dadas as bases que ela exige para que seja provada, mas é ensinada como se fosse uma verdade. E a teoria, que é dita teoria, é a da criação, do criacionismo. O fato é que nós temos convivido com isso nas escolas, esse ensino nas escolas, e as pessoas em grande medida assimilam isso na fé, essa ideia de evolução, essa ideia de que a criação, né, o homem e toda a criação se desenrola naturalmente baseado em eventos casuais, né? Não existe uma mente inteligente controlando, governando, que criou e deu o propósito. Então, o mundo não concordaria com essa afirmação, que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O mundo crê num Deus que não se envolve quando fala de Deus. O mundo acredita num Deus totalmente outro ou num não Deus, e simplesmente uma vida casual, né? Não causal, mas uma vida casual, do acaso, né? Baseada no acaso, que desenrola-se fundamentado no acaso. Cada um faz o que quer, porque não existe um padrão, um absoluto. E isso ficou muito evidente dos últimos séculos para cá, especialmente após o renascentismo. E aí veio o iluminismo, o positivismo, né? As ideias de esvaziamento dos absolutos, e hoje é muito forte essa questão, especialmente em vertentes marxistas e hegelianas, a ideia do esvaziamento do absoluto, né? Não há fundamentos, né? Cada um vive como quer, porque isto é a última instância, é o fim, isto é a última coisa, é a única coisa que existe, é esta vida. Então você não pode ficar preso a mitos e etc tal. É como eles se referem à fé em Cristo, a fé bíblica. Então um mundano, né, alguém que não tem fundamento legítimo, discordaria dessa afirmação, porque é comum à sociedade viver para si. E esta afirmação de que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, é uma afronta, é um assinte contra todo o propósito da sociedade sem Cristo, ou da sociedade pseudo-cristã. Com isso, nós precisamos entender que o propósito da existência humana, difere, né, o nosso entendimento, o entendimento bíblico do propósito da existência humana, difere diametralmente daquilo que se entende como razão da existência humana na nossa sociedade.
a nossa sociedade está no outro extremo, mas não apenas difere, é afrontosa, é recebida como uma ofensa por eles, né, pelo mundo, pela ideia mundana. E isso, infelizmente, de alguma maneira, se encontra no seio cristão, né, a ideia de que há um outro propósito, há um propósito pessoal. Nós vemos isso, por exemplo, entraremos mais nessa questão um pouco adiante, mas nós vemos muito isto nas produções artísticas dentro da própria igreja, né? As músicas, né? Pregações coach e aquelas emocionais, né? Emotivas que mais fundamentadas na confissão positiva e tudo mais, no emocionalismo. Então, nós vemos no meio da igreja, né, uma ideia de que existe uma razão principal, que é o cerne, guia a nossa peregrinação, a nossa caminhada cristã. Existe algo além disso que está em pé de igualdade, talvez acima disso. Isso é muito claro na maneira com que boa parte do segmento cristão desenvolve a fé ou fundamenta a sua fé. Isso se vê nas ações das pessoas, né? As pessoas agem baseados não na glória de Deus, mas em outros princípios, em outros padrões, em outros fundamentos, né? Em outras razões. Bem, então nós temos a absoluta discordância do mundo em geral, porque o mundo se ancora basicamente no evolucionismo, né? Nessa ideia, ainda que não conheça muito, né? Se ancora nisto, ou usa isso como desculpa para não cumprir o propósito real da sua existência. Mas nós precisamos pensar num outro aspecto que é fruto dessa questão que já foi dita. O aspecto do que é errado, né, acerca do fim principal, né, do ser humano. Vou pensar duas coisas aqui que é discutida no Catecismo Maior, né, duas razões equivocadas, ou dois pensamentos equivocados acerca do fim principal da existência humana. A primeira é a busca da felicidade. A segunda é a busca do bem social. Existem muitas pessoas que enveredam por esse caminho, inclusive vertentes religiosas dentro do cristianismo inteira, né, que se dizem cristãs e seguem um pensamento religioso baseado nisso, nessas coisas. Então, a busca pela felicidade é vendida no mundo já há muitos anos, né? E de várias maneiras. Desde que o mundo é mundo, a felicidade é colocada como a razão da existência, o propósito principal, o fim principal da existência humana, né? A busca, o alcance. Então, jargões como eu também mereço ser feliz, você tem que ser feliz, o que importa é ser feliz. Essas coisas estão na igreja, muitas pessoas pensam nisto, né? Pessoas que alimentam o coração com essas músicas sertanejas, especialmente as atuais, creem nisso como se fosse uma verdade bíblica, como se fosse uma mensagem de Deus, como se fosse uma revelação divina, né? Um oráculo falando, e desenvolve a vida baseado nisso. É como se a razão da existência, o fim principal, fosse a busca da própria felicidade. E cristãos que cristãos que tenham um certo cuidado com relação a essa influência externa, muitos cristãos que têm esse cuidado, mas seguem um outro caminho que também baseia-se no mesmo princípio, que é talvez não da busca da felicidade como é dito e como é ensinado na sociedade, mas busca felicidade vindo na própria igreja.
no convívio cristão, a razão de estar ali, a razão de participar da igreja, a razão de agregar-se ou de incluir-se na igreja, de filiar-se à igreja, de se envolver na igreja, frequentar os cultos e cumprir as responsabilidades cristãs, não é a glória de Deus, é a felicidade. Vê-se isso, por exemplo, em afirmações como hoje ontem você não foi ao culto, ou você perdeu a bênção, né? Não, eu vou no culto hoje porque eu não quero perder a bênção, eu quero a bênção, né? Eu vou lá porque a bênção está lá, eu quero isso, eu quero algo novo para a minha vida, eu quero, né, que se cumpra esse propósito e tal. Então as pessoas acham que o relacionamento com Deus através da igreja, ou o relacionamento com a igreja, é uma fonte ou uma forma de satisfazer os seus desejos. Isso está absolutamente contrário à ideia de propósito do homem, da razão da existência humana. Paulo afirma lá aos Coríntios, o texto lido, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, ou outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Então, todas as nossas ações, todas as nossas investidas, tudo no qual nós nos envolvemos, precisa ter como objetivo final e consciente de glorificar a Deus. Então, não é por nossa causa, ainda que nós sejamos beneficiados, alcancemos a felicidade, nos deleitemos em Deus, o salmista, falaremos disso a seguir, mas o salmista afirma, o Salmo 37, verso 4, ele diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, a felicidade é resultado de uma vida para a glória de Deus. E dentro disso nós podemos pensar no outro aspecto que foi citado anteriormente, e o bem social. Tem também vertentes inteiras do cristianismo que abraça o bem social, a ação social, pessoas que vivem engajadas nisso, como querendo ensinar a igreja, cristãos que fazem muita ação social e deve fazer mesmo, deve usar aquilo que Deus dá para abençoar pessoas, mas o propósito é um propósito equivocado, porque o propósito é aproximar-se mais de Deus com isso. O propósito é achar que isto é a razão da existência dele. Ele existe e foi salvo para que pessoas fossem abençoadas através da vida dele. Acha que isso é a razão da existência dele. Eu não estou dizendo que isso não faça parte. Na igreja precisa ser fonte de bênção, é agência de salvação. Ela tem que alcançar pessoas, tem que abençoar pessoas, mas a razão da existência não é esta. Isso é derivado, é fruto de um relacionamento no qual Deus é glorificado. Isto também é para a glória de Deus. Então, a boa ação, o bem social, a busca pelo bem social, ou para satisfazer o próprio coração, ou a intenção de mostrar para a igreja: está vendo, vocês não estão fazendo, eu estou fazendo, isto é pecaminoso, é uma inversão da posição de quem de fato reina sobre nós. Então, o fim principal do homem é glorificar a Deus, ainda que várias outras coisas sejam legítimas, sejam responsabilidade do cristão, elas não estão na posição principal, elas são derivadas deste relacionamento com Deus, no qual glória é atribuída a Ele através da nossa vida. O nosso Senhor Jesus, ensinando no Sermão do Monte, capítulo 5, ele afirma o seguinte: vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a luz debaixo do alqueire, coloca no velador, tal.
E aí ele diz assim: assim pois brilha a vossa luz diante dos homens, para que vendo as vossas boas obras glorifiquem ao Pai que está no céu. Tudo é para a glória de Deus. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, deleitar-se nele para sempre. Por que glorificar vem antes, né? Porque é impossível qualquer tipo de deleite, de felicidade, de relacionamento pessoal com Deus, sem que Ele seja absoluto Senhor da nossa existência. O glorificar a Deus nos dá acesso às outras coisas. Lembrando que, citando novamente o que o salmista afirma no Salmo de 37, versículo 4: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tenha o Senhor em alta conta, agrada-te dEle, aproxime-se dEle, viva para a sua glória. Tenha Ele como sua fonte maior de vida, compreenda isto. Ele precisa ser a razão da sua existência. Agrada-te dEle, tenha prazer em Deus, e só quem tem prazer em Deus pode viver para a glória de Deus. Então, glorificá-lo implica ou testemunha do status ou da posição que Deus ocupa em nosso coração, de quem é Deus para nós. Que tipo de relação eu tenho com Deus? Como eu enxergo a Deus? Como eu em que nível, em que patamar, em que estágio, né, eu me relaciono com Deus? Qual é a posição de Deus na minha vida? Né? O quanto priorizo o Senhor? Eu me agrado dele? Né? Quem glorifica a Deus, o que glorifica a Deus, em primeiro lugar, é aquele que sabe que Deus não pode ocupar outro lugar a não ser a primeira posição da vida. Ele é, né, o marco, ele é o lugar, o ponto para o qual toda a nossa vida culmina. E então, resultado disto, nós somos levados à alegria, à felicidade, ao deleite. Deus satisfaz os desejos do nosso coração, mas não são desejos pecaminosos, obviamente, já que eu vivo para a glória de Deus. Os desejos do meu coração são desejos que partem do próprio Deus. Sendo assim, eu consigo viver deleitosamente, prazerosamente. Eu consigo aproveitar, degustar das bênçãos de Deus sobre minha vida. Então, amado irmão, não deixe que o seu coração se engane, não perca de vista que você existe para que Deus seja glorificado na sua vida. Você existe para a glória de Deus. Então viva para a glória de Deus, e a partir disso alcance, enche o seu coração, aproveite, deleite-se no Senhor, porque há felicidade em Deus. Deus, na verdade, é a única fonte de felicidade possível. Nós não conseguimos encontrar a felicidade no mundo, nós não conseguimos encontrar felicidade em nada no mundo. Toda felicidade, toda bênção, toda graça, todo deleite, tudo procede do Senhor. Por isso nós precisamos tê-lo em alta conta, em primeiro lugar. Qual o fim principal da sua existência? Deve ser glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Que Deus o abençoe, o fortaleça, o guarde
em nome de Jesus. Nós vamos orar e aí nós estaremos encerrando o nosso vídeo de hoje. Senhor, muito obrigado pela Tua bondade, misericórdia e graça, pela Tua palavra. Muito obrigado por nos lembrar que a nossa existência tem um propósito. E este propósito é o Senhor mesmo. É um relacionamento profundo, deleitoso, de glória com o Senhor. Ó Deus amado, nos guarde de desviarmos desse propósito. Nos livre de vivermos para nós mesmos. Nos ajude a vivermos deleitosamente na Tua presença e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Irmão, irmã, Deus abençoe, em nome de Jesus.